Quero falar um pouquinho da Eliane, brevemente, como que a Eliane chegou até aqui. Eu acho que tem algum microfone aberto, Jair, que daí não sei se é do Jair, do Edson ali, né? Que qualquer coisinha na online, ele troca o som, né? Ou se dá um barulhinho, ele corta e traz ali o outro. Então, né, como que a Eliane chegou até aqui? Então, hoje eu resido na cidade de Cascavel, atendo aí as pessoas, né, com mentorias e cursos na área da liderança e da comunicação assertiva. Cascavel e o online também é algo que eu atuo desde 2016. E como que eu cheguei aqui, né? Então, eu sou de Laranjeiras do Sul, né? Nasci lá e a minha primeira graduação eu fiz aqui em Cascavel, já, na Unioeste, bacharelado em licenciatura na área de ciências biológicas, depois eu fiz gestão de micro e pequenas empresas, fiz 2 pós aí, né, pensando na área técnica aí. E por essa graduação como biólogo, tive a oportunidade de voltar para Laranjeiras e trabalhei no frigorífico de suínos lá, muitos anos. E depois a unidade foi incorporada pela Globo Aves, parte do quadro da Globo Aves, depois, então sempre tive um pé Laranjeiras, Cascavel, sempre. E aí acabei que vim de vez para Cascavel em 2014. Então, essa atividade lá me trouxe muita bagagem de processos de empresa, porque eu trabalhava com controle de qualidade, laboratório, parte de meio ambiente, né, e sempre com pessoas, sempre envolvidas. E eu falo assim que cada um tem ali alguma habilidade, alguma coisa, né, que a gente nasce ali, parece que já tem um viés pela história de vida da gente. E eu acho assim que a minha história de vida pessoal acabou me moldando aí para o relacionamento interpessoal, e é uma coisa que para mim é bastante importante. E daí quando chegou numa altura da minha carreira, por mais que me orgulhasse do que eu fazia, já estando aqui em Cascavel, eu falo que eu não me via mais ali a longo prazo. E essa é uma fase doída da vida da gente, né? Quando a gente não se vê a longo prazo, você fala, o que que eu faço agora, né? O que que eu estudo, o que que me conecta? Só que eu falo que quando a gente pergunta, sempre Deus traz uma resposta, e por uma questão pessoal, eu acabei entrando em contato com essa área comportamental. E falando muito brevemente, né, eu vi como uma oportunidade ali de juntar o que eu fazia e juntar com o que era mais importante, que eram as pessoas. Então, isso fez com que eu viesse a fazer uma transição de carreira em 2016 e começasse a atuar aí diretamente com as pessoas. E a questão da liderança de equipes foi vindo naturalmente, pelo atender as pessoas, perceber os desafios e contribuindo com elas. Então, hoje eu tenho isso bem estabelecido, né, como 2 linhas de trabalho. Eu falo que é a linha de liderar a si mesmo, né, a autoliderança, e a liderança de equipes. E que elas acabam convergindo. Daí tem um slogan que fala assim, né, lidere primeiro você e depois a sua equipe. Então, essa é a minha linha de trabalho. O que a gente vai conversar aqui hoje, falando de comunicação assertiva para a liderança, ela é uma premissa aí da liderança, né, que você compreendendo ela, eu acredito que vai te ajudar muito no posicionamento. Porque quando a gente fala de liderança, de comunicação, sempre são 2 caminhos, né? A comunicação falando da, do meio da conversa, do diálogo mesmo, e a comunicação que ocorre intrinsecamente na empresa, que é através dos processos. Tem coisas que meio que caminham sozinhas ali, né? Você tem um processo, ainda mais se você fala do meio inovador, do meio online, né? Tem vários caminhos, várias formas aí disso seguir. Então, essa vai ser a nossa base, a nossa fala hoje. Antes de falar, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui minha rede social, né? Convidar vocês para seguir aqui o Instagram. Então, sempre estou colocando conteúdos lá, está aqui o nosso postzinho de hoje aqui também, colocando conteúdos. E no canal do YouTube também. Tem aqui uma apresentação, tenho vários vídeos, assim, de assuntos também aí, né? De entrevistas e tal. Então, sempre para a gente estar a par aí do conhecimento é importante, né? A gente está falando de inovação, falando de liderança, é uma mudança constante. Então, vou deixar ali para vocês verem. E aí, agora a gente entrando já no nosso assunto, como eu falei, quando eu falo de comunicação, né? Primeiro eu quero que você pense aí, né? Eu falo de comunicação, como será que eu me avalio dentro da comunicação? Como será que a minha empresa está com relação à comunicação, né? Então, quero trazer um slidezinho aqui para vocês, para a gente fazer uma reflexão aqui, a gente entrando no nosso tema. Olha só, aqui é um exemplo de comunicação, ó. Vamos olhar juntos aqui, ó. Então, nós temos esse carro com o motorista, temos uma pessoa lá. E aí, a pessoa que está dentro do carro fala assim, ó, avisa a hora que bater. E aí, o outro foi lá, ficou observando, e quando bateu, ele falou, né? 10h45. Então, a gente tem um exemplo. Se a gente for pensar assim, o que está errado aqui, né? Como dizer, errado não está, mas também não atendeu
a expectativa que precisava. Então, com esse desenho, com essa figurinha, eu quero que a gente reflita, né? Qual é o modelo de comunicação que existe hoje na empresa? Qual é o modelo de comunicação que existe hoje na sua liderança, né? Você como empresário, como gerente, como líder. Que momento que eu estou sendo líder? Que momento que eu estou nesse papel aí da liderança? Eu gosto sempre de trazer isso, porque a liderança ela é um papel que a gente exerce dentro da empresa, né? Porque quando você está num cargo de gestão, você tem várias coisas para cuidar. Eu já fui líder aí durante 15 dias no dia a dia ali, né? Como diz, com o pé no chão de fábrica, literalmente. Então, a gente sabe o quanto que você precisa cuidar, precisa olhar. E nesse olhar tem as pessoas, né? E as pessoas, elas exigem uma atenção muito grande. Eu gosto sempre de dizer assim, a gente escuta muito o termo, né? E talvez você já disse isso. Lidar com gente é difícil, né? Será que esse termo é familiar aí para a gente? Tenho certeza que sim, que lidar com gente é desafiador. Mas quando a gente tem conhecimento, fica mais fácil da gente observar. E eu acredito que a Iguaçu Vale está contribuindo grandemente com isso, né? Toda semana trazendo um tema pertinente aí ao que vocês estão vivendo aí no dia a dia, né? Então, quando a gente fala de comunicação, primeiro eu preciso pensar, como é que eu tenho vivido hoje? Qual é esse modelo que está aqui hoje? Né? E a partir disso, que modelo que eu posso construir? E quando eu falo construir, é realmente fazer uma escolha. E essa construção, ela vai de um passo de cada vez. Então, um passo de cada vez quer dizer o quê? Eu me percebo, eu observo o que eu estou fazendo e eu aprimoro. E quando a gente fala de empresa, a comunicação, ela começa lá no propósito da empresa, né? O porquê essa empresa foi criada e para que essa empresa existe. Então, ela começa ali. Por quê? Porque é a partir dessa fala que você vai conseguir conectar as pessoas que estão ali contigo. Elas vão entender, elas vão conseguir perceber se elas fazem parte disso ou não, se elas querem fazer parte disso ou não. Inclusive, vai ficar claro para você também entender como percorrer ali do dia a dia, né? No engajamento desse colaborador, se esse colaborador está engajado com o teu propósito, com o teu objetivo. Então, eu contrato um profissional, né? Como é que eu lido com ele depois no dia a dia? E eu, líder, aonde que eu me abasteço? Né? Eu falo muito isso, que o líder, ele é o que fornece, que gera energia, mas é onde que ele faz a sua recarga. Então, tudo isso tem a ver com comunicação. Então, se eu tenho clareza e eu tenho processos definidos, ou pelo menos tenho a intenção de definir esses processos, com certeza isso vai estar aliado à comunicação. Por que eu falo do processo definido? Porque tem coisas que você precisa orientar, passar, ensinar, mas se você não tiver estabelecido, às vezes você vai precisar repetir, ou não vai ficar claro, vai faltar detalhes, e aí isso vai impactar lá na comunicação, no retrabalho, de pessoas perguntando, falta de orientação, centralização de informações, né? Tudo eu. Nossa, se eu não estiver ali, a coisa não vai. Né? Se eu não estiver ali para responder, quem que vai responder? E eu sei que muitas vezes não tem muita escolha, às vezes o teu cenário é você mesmo, mas ou é com pessoas que ainda não estão prontas para isso. Mas aí eu trago a questão da clareza do objetivo. Você vai conduzindo o teu comportamento conforme o objetivo que você tem. Então, se você tem o objetivo de ter uma liderança que as pessoas consigam ter autonomia, você já vai pensar nisso lá na entrada do colaborador na tua empresa. Você vai pensar nisso através do teu próprio desenvolvimento também. E aí, falando um pouquinho mais de comunicação, eu vou trazer um videozinho aqui para a gente olhar de uma família que, se for o pessoal mais ou menos da minha geração, vai conseguir reconhecer, né? Quem lembra disso aqui? Dá um positivinho para mim ali no chat, se vocês já reconheceram quem que é essa grande família aqui. E aqui a gente via, durante muitos e muitos anos aí na nossa vida, essa comunicação, né? As pessoas trazendo, e vamos trazer um modelinho, a gente vai depois falar um pouquinho sobre ele, tá? Vou soltar aqui. Mãe, só pra você ver aqui, tá? Vou pegar aqui a manteiga da minha prateleira e da do Tinho, tá? Você tá de prova. Ô, Bebel, que isso, Bebel? É o que você quiser, imagina. Enquanto você estiver sem geladeira, tudo que tá aí é seu. Não, da terceira prateleira pra baixo, como foi o combinado. Ô, Tuco, para com isso, menino, que é? A gente é uma família só, o que é de um é de todos. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia. Ué, cadê aquele último pedaço de queijo que eu guardei aqui? Tá atrás do meu iogurte aqui na primeira prateleira. Que iogurte? Como que iogurte? Meu iogurte? Deu ladrão na geladeira, né? Ah, nossa sorte é que o criminoso sempre volta ao local do crime. Agostinho. O vídeo deu uma travadinha aqui, mas aí eles seguem, né, numa discussão. Mas antes da gente, né, assim, a gente nem precisa dar a sequência aqui para a gente entender, mas aí a gente pensar o seguinte: o que tem de falha aqui nessa comunicação?
A gente tem ali uma pessoa bem angelical ali, recebendo, acolhendo todo mundo, né? Que é a dona Nenê. Mas, por outro lado, a gente consegue perceber que existe ali uma comunicação, um combinado que não está sendo seguido. E eu já perguntei isso algumas vezes para os alunos, e muitas vezes a gente não percebe essa falha da comunicação da dona Nenê. Por quê? Porque ela faz de uma maneira acolhedora, né? Mas existia um combinado. Então, quando a gente fala de comunicação, é realmente a gente pensar, como é que eu tenho feito? Será que eu tenho cumprido esses combinados? Será que eu tenho olhado para isso? Como que eu tenho feito? Como que eu tenho agido no meu dia a dia? E como que as pessoas em torno estão agindo? Porque aí cada dinâmica de comunicação, ela vai gerar uma necessidade, uma forma diferente de você se colocar. E aí a gente pensar, então, que modelo que a gente pode criar a partir dessa comunicação. E aí, se você tem o entendimento de que, sim, a comunicação é importante, ela é crucial, né, ainda mais na liderança, vocês conseguem imaginar um líder que não busque priorizar a comunicação? Então, quando eu falava dos papéis, né? Então, se você é empresário, você sabe que a hora que você chega na empresa, enfim, eu vou full time ali hoje com o celular, né? Você está desempenhando várias tarefas, né? Fazendo várias coisas. Muitas vezes você vai chegar na sua empresa, você vai dar ainda uma varridinha na fachada. Na fachada não, na calçada, né? Na fachada é mais difícil varrer, na calçada, né? E aí você vai pensar, bom, agora que papel que eu vou para o próximo, né? E a liderança ela vai estar sempre intrínseca, sempre que você estiver se comunicando com o liderado, você está exercendo o seu papel de liderança. Por mais que às vezes você tenha um gerente, tenha um líder que vai fazer a replicação disso, mas na hora que você está falando com ele, você também está fazendo a sua liderança, então é importante. E aí, nós vamos falar hoje da premissa com relação à comunicação assertiva. O que quer dizer o quê? Quando eu falo da premissa, existem termos que são básicos, que a gente pode utilizar ele em qualquer lugar, mas tem a ver com o posicionamento. Então, a gente vê no dia a dia algumas pessoas com dificuldade de se posicionar, ou seja, ela acaba não colocando, não falando aquilo que ela pensa, ela deixa, às vezes, passar uma oportunidade. E, por outro lado, a gente vê situações de pessoas que, às vezes, elas se posicionam até demais, né? Tomando um certo espaço aí, muitas vezes, das outras pessoas. Então, aqui, eu já trouxe a fala de dois extremos, que é a base aí da comunicação assertiva que nós vamos falar. Vou mudar aqui. Essa base que a gente vai falar. E aí eu trouxe uma régua para ser a minha auxiliar. Eu acredito que quando eu falei esses pontos, você já se percebeu. Então, é claro que quando eu menciono dessa maneira, eu estou me referindo a dois extremos, onde realmente alguém com muita dificuldade de posicionar e alguém ao que se posiciona fortemente. E aí você vai perceber assim, bom, dentro dessa régua da Eliane aqui, vamos colocar aqui de 1 a 30, né? Eu vou estar aqui em algum lugar. De repente, se eu estou mais para cá, eu estou de um jeito, se eu estou mais para cá, eu estou de outro, e nós vamos entender aonde que está a assertividade aqui nessa comunicação. Então, eu vou falar para vocês de uma maneira geral, depois a gente entra ali no slide. Qualquer pergunta, vocês podem ir fazendo, pode ficar bem à vontade, tá? Então, quando eu falo da comunicação, primeiro, a gente tem o lado aqui, que é o lado da passividade. Então, eu vou colocar aqui, né, nesse lado para você poder associar. Quando a gente fala da passividade, existe uma crença, um pensamento interno que é o seguinte, talvez algumas pessoas vão se reconhecer na hora que eu for falando, e tem outros que vão olhar e vão falar assim, nossa, mas como que pode? Será que é assim? Não acredito que a pessoa está pensando dessa maneira. E da mesma maneira a gente vai vendo do outro lado. E aí a gente já vai percebendo como as pessoas são diferentes, o como é importante a gente fazer essa leitura do cenário, da comunicação, uma leitura do outro, de uma maneira sem levar para o nosso lado pessoal, sem trazer conclusões ou julgamentos, porque cada ser humano está vivendo ali o seu mapa de mundo, o seu jeito de olhar as coisas. E aí, quando a gente consegue entender isso, imagina na hora de você trabalhar com o teu liderado. Você consegue, às vezes, não levar para o pessoal, consegue realmente ser assertivo, se posicionar de acordo com aquilo que é necessário. Não de acordo, às vezes, com o nosso ponto de vista, o nosso viés, ali, de acordo com a nossa história. Então, quando a gente fala de passividade, a pessoa vai ter uma crença, um pensamento, um entendimento de o direito do outro acaba sendo mais importante do que o meu. Só que essa crença, ela não vem nessa frase, desse jeitinho, embaladinha, como eu fiz aqui. Ela vem no momento que a pessoa pensa assim, não, mas eu acho que não é a hora de eu falar ainda. Não, mas fulano se posiciona melhor. Mas vai que eu falo e gera um tumulto aqui nessa reunião. Vai que eu falo e falo errado. Não era isso que eu devia falar. Mas eu acho que eu não estou pronto para falar ainda. Então, eu gosto de exemplificar que é aquela pessoa que às vezes acaba ficando com as coisas engasgadas aqui na garganta. Ou de uma maneira inconsciente, ela vai dando a vez, confundindo isso também com uma forma de educação, uma forma de ser solícito, de ser prestativo, de esperar o seu espaço.
mas às vezes ela vai deixando passar oportunidades. E se a gente fala de liderança, é um posicionamento que pode te impedir de ir para a liderança, ou dentro da liderança pode fazer com que você não consiga se posicionar e expressar aquilo que você precisa. E dentro de uma equipe também, né? Se você faz parte de uma equipe, de repente você está pensando em ser líder no teu dia a dia. E o gestor também. Eu vejo muito no cenário aí, quando eu realizo atendimento nas empresas, né? Quando o gestor ele vem procurar mentoria ou nos cursos, nessa questão aqui, que é uma passividade em alguns pontos, como, por exemplo, de deixar de dar o feedback para o colaborador. Então, o feedback ele é muito importante, mas muitas pessoas têm receio, ou às vezes olham esse feedback como algo complexo. Então, eu já faço um parênteses aqui nessa fala, né, dizer assim, o quanto que é importante, o quanto que mesmo se você tiver receio, né, você precisa realizar, porque é essa comunicação direta, essa comunicação objetiva que vai permitir que esse colaborador se desenvolva e se aproxime daquilo que você precisa. Você vai estar dando uma oportunidade de crescimento para ele. Então, quando a gente fala da passividade, ela vai trazer prejuízo para você como pessoa e prejuízo para o ambiente. E um outro ponto que eu gosto de ressaltar é o seguinte, o da transparência. Então, quando você tem dificuldade de se posicionar, você também está dificultando com que as pessoas façam uma leitura correta daquilo que você está pensando, daquilo que é uma necessidade sua. Então, veja o quanto que é importante. E eu vou falando assim, eu vou sentindo aqui, porque vai gerando realmente, muitas vezes, um constrangimento, um afastamento, vai gerando uma insatisfação, né? De, eu poderia ter falado, eu devia ter feito, e a pessoa acaba, às vezes, não conseguindo falar. Então, aqui eu estou trazendo um extremo. E agora eu quero trazer, antes de eu entrar aqui no termo da agressividade, para a gente entender quando eu falei crença. Quando a Eliane falou crença, o que isso quer dizer? Né? Por que essa pessoa ela vai ter esse comportamento e, de repente, uma outra pessoa vai ter esse outro aqui, nesse outro extremo que eu vou falar daqui a pouquinho? Então, isso tem a ver com como a gente foi se desenvolvendo ali desde de criança, a gente foi tendo a percepção de mundo e a gente foi, de acordo com as experiências, escolhendo, né, entendendo que certos comportamentos seriam melhores para a gente agir, seriam como se fosse até uma segurança para nós. Mas aí agora a gente tem que avaliar e pensar assim, bom, então isso virou algo que eu acredito, é uma crença minha, né? Mas agora, de repente, com a vivência que eu tenho hoje, com o cargo que eu tenho hoje, com a minha aspiração profissional, eu preciso pensar, mas será que essa crença cabe para mim hoje ainda? Né? Será que se eu começar a falar, me posicionar, será que isso vai realmente trazer prejuízos? Porque a crença que está aqui é, se eu começo a falar, me posicionar, se eu começo a dizer o que eu quero, se eu começo a falar sim, falar não, eu estou indo para agressividade. E nós vamos entender que não, nós não estamos indo para agressividade. Ontem um aluno meu comentou que ele está passando por processo de mentoria e ele trouxe ali já um relato de uma situação que ele conseguiu se posicionar. E aí ele precisou falar uma situação no setor lá na empresa, de um setor que é um setor superior ao dele, e ele foi e perguntou, falou, viu, eu precisava que fosse alterada tal situação lá, é possível? Mas ele falou isso experimentando, né, essa assertividade que a gente fala, essa comunicação. É possível colocar? E a pessoa respondeu para ele assim, ai, que bom que você trouxe esse ponto de vista, eu esperava realmente isso de você. E aí ele falou para mim, nossa, Eliane, eu levei um choque, né? Porque eu achava que eu falar, eu estaria interferindo no setor da outra pessoa. Mas não, por que a pessoa esperava isso dele? Porque era algo que tinha relação com o setor dele. Então, ele precisava se manifestar e precisava se posicionar. Então, as pessoas esperam isso. E isso, na verdade, tem a ver com a assertividade que eu vou trazer por meio aqui da nossa regra, que a gente vai entender daqui a pouquinho, tá? Então, quer dizer, se eu quero mudar um resultado, eu preciso mudar o que eu venho pensando a respeito disso. E isso vale para tudo. Porque a gente só vai realizar aquilo que a gente pensa. Né? Isso vai virar um comportamento. Então, se eu perguntasse aqui para você, você venderia um livro que você não acredita de jeito nenhum? Né? Eu acredito que não. A gente não vai conseguir vender esse livro com clareza se a gente não acredita de jeito nenhum. Né? Agora, você imagine como que fica esse cenário aqui da passividade. E eu estou colocando aqui um cenário, de repente, um cenário extremo. De repente, você não está com todas essas dificuldades que eu coloquei. Mas vai te trazendo a reflexão de você entender. Bom, mas em que momentos eu posso estar agindo dessa maneira e esperando um resultado diferente? Em que momentos eu não estou falando com o meu liderado, mas estou esperando que ele mude? Ou eu vou só falar com ele na hora da demissão e vou falar de novo com o outro na hora da contratação. Mas eu vou tendo essa dificuldade de gerar esse acompanhamento para ter essa assertividade, para gerar essa conexão. E até para eu saber se, mesmo falando, ele vai vir ou não vai vir para o meu lado, né? Vai vir porque precisa ou não. Então, realmente é bastante importante. Mas aí o outro lado da conversa vem para o lado aqui da agressividade. Aqui a conversa é diferente. Aqui o pensamento é o seguinte, que se eu não cuidar do meu direito, quem que vai cuidar?
Então, se surgir uma oportunidade para mim falar, eu vou falar. E se fulano está falando, mas eu já entendi o que ele está dizendo, peraí, não, nem precisa continuar, pode deixar que eu já continuo daqui. Ou seja, vou interromper, né? Então, qualquer movimento na comunicação onde você coloca o teu direito acima do direito do outro, você está trazendo um viés aí da agressividade. Não necessariamente seja sendo grosso, mal educado, né? Sendo estúpido com a pessoa, mas não dando oportunidade ou não demonstrando a valorização da comunicação da outra pessoa. Então, a gente pensa na liderança de novo, né? Então, será que eu estou ouvindo lá como líder? Né? Será que eu estou entendendo esse cenário da pessoa para daí eu fazer a minha fala, a comunicação? Será que eu sei a real dificuldade que ela tem? Ou eu já penso, entendo, já que eu tenho bastante experiência, tenho visão, às vezes eu tenho conhecimento técnico, que eu brinco que dá para fazer com o pé nas costas, com a luz apagada, né? Então, muitas vezes, isso pode ser um viés de autossabotagem. Eu sei tanto que às vezes eu vou lá e acabo não ouvindo, não fazendo essa conexão com a outra pessoa. Então, quando eu falo aqui da agressividade, gente, não é porque a pessoa sai de casa e fala assim, hoje serei agressivo. Não, é aquele mapa mental, é o óculos pelo qual ela está vendo o mundo e ela sente essa percepção ali no fazer. Só que aí essa comunicação, que ela interrompe, que ela fala, que às vezes ela é sarcástica, né? É uma comunicação que ela vai gerar um bloqueio, ela não vai gerar, vamos pensar assim, no fio do telefone, né? Nossa, agora eu contei da minha idade mesmo, né? Pensando lá no fio do telefone. A gente tem ainda o telefone, a gente usa muito pouco, né? Hoje em dia. Né? Mas a gente pensar assim, né? Qual é o fio que eu estou gerando? Porque a comunicação tem a ver com reciprocidade. Né? Até a nossa expressão corporal, ela gera uma reciprocidade ou não. Né? A nossa atenção para a comunicação está exposta na nossa linguagem corporal. De repente eu vou falar, não, ok. Ah, você quer falar comigo? Sim, pode falar. Estou ouvindo. Então, será que eu estou sendo receptivo para a minha comunicação? Isso não quer dizer que eu tenho que estar sorrindo, né? Paz e amor. Não, aí já é outro extremo. Mas é eu estar receptivo, eu realmente mostrar interesse por essa comunicação. Afinal, se eu tenho pessoas trabalhando comigo, eu preciso ter interesse nessas pessoas, para que eu possa fazer a conexão disso. Ainda mais no mundo que a gente vive, que é um mundo realmente de muita informação. As pessoas elas já chegam muito preparadas na empresa. Então, a gente está com o ouvido atento, é um meio caminho para a assertividade da nossa comunicação, para a gente entender o que ela está trazendo de mundo e o que ela precisa incorporar ali a partir da nossa liderança, a partir da gestão. Tanto no sentido dos processos, das questões técnicas, quanto no sentido de comportamento, que é o que faz a grande diferença ali na empresa, né? Quantas vezes a gente acaba tendo que retirar do nosso quadro ali pessoas que têm um perfil, uma agilidade, né? Uma funcionalidade, realmente uma realização técnica muito boa, mas que na hora do comportamento, às vezes ela acaba virando, sei lá, vou pegar um extremo aqui, que uma maçã podre, e às vezes a gente acaba tendo que tirar, né? Ou realmente porque ela não se adapta em fatores que são importantes. E o comportamento, ele está muito relacionado. Agora, gente, vamos pensar nisso aqui com relação à liderança, à comunicação. Né? Seja ela falada, seja ela escrita, seja ela a maneira que você for posicionar. Então, quer dizer, se eu estou no lado da passividade, eu vou ter um determinado posicionamento como líder. Se eu estou do lado da agressividade, eu vou ter outro posicionamento como líder. E qual será que é a comunicação do liderado que está ali comigo? E além do passivo e agressivo, perdão, além do passivo e do agressivo, nós temos a comunicação que a gente fala passivo-agressiva. Então, ela traz um pouquinho de cada um, passivo e agressivo. E aqui, ela também é chamada de manipulação. Quer dizer o quê? Quando eu falo do passivo-agressivo, tem a ver com, às vezes, eu buscar atingir aquilo que eu desejo, mas sem me expor como o agressivo faz. O agressivo, ele já vai direto, fala, né? O passivo, muitas vezes, ele guarda para ele acaba não falando. E guarda coisas preciosas. Quem está me ouvindo e está se identificando aqui no passivo sabe que está guardando coisas preciosas. Quantas vezes ele não falou, daqui a pouco alguém foi lá e falou, ele falou assim, puxa vida, eu podia ter falado. Né? Ou ele deixou de falar e ele viu consequências depois por algo que ele não falou. Eu tenho certeza que quem está ouvindo está se identificando nisso. Por outro lado, o agressivo, quantas vezes ele extrapolou e pensa, puxa vida, eu perdi a oportunidade de ficar quieto. Puxa vida, deixei meu emocional aflorar e falei coisas que não devia ter falado. E aí depois acaba tendo que, como diz, correr atrás do prejuízo, né? Ter que se retratar, às vezes pedir desculpa. Né? Então, são coisas que vão fazendo com que você acabe se excedendo e aí tenha dificuldades depois da comunicação. Porque as pessoas vão ficando com receio, não fica uma comunicação fluida. Né? E aqui no passivo, muitas vezes também tem pedido de desculpas, mas às vezes pedidos exagerados, às vezes na horas que não é nem necessário, confundindo o pedido de desculpa com uma boa educação. Então, veja, gente, como a gente consegue realmente aplicar isso lá no nosso dia a dia.
Então, esse passivo-agressivo é uma maneira que eu nem me exponho como agressivo, mas também acho um jeitinho de comunicar. E aí eu falo, por exemplo, assim: ah, Nilmar, você fala tão bem, Nilmar, você podia conduzir aí o final da nossa entrevista hoje, da nossa palestra hoje aqui, né, com as perguntas. O Nilmar tem tanta experiência. Então, eu não disse para vocês que eu não quero fazer a parte de perguntas, né? Mas eu achei um jeitinho de não fazer. Um jeitinho bem legal ainda, bem que eu deixei, né, eu valorizei o Nilmar ainda. Então, gente, isso tem que cuidar, porque a gente faz muito isso no nosso dia a dia, né? E algumas situações são, sim, verdadeiras, onde realmente eu posso dar oportunidade para quem às vezes faz algo melhor que eu, independente se eu sou líder, se eu sou o dono da empresa, se eu sou empresário. Que bom que tem gente que tem áreas que ela faz até melhor do que eu, né? Mas aí eu tenho que observar o quê? Sempre a verdade, né? A verdade, a ética, a clareza, que são coisas que elas estão relacionadas com a gente, né? A verdade, o jeito que a gente é, o jeito que as pessoas nos percebem, ele é intrínseco, ele está junto. Tanto é que se alguém falar que fulano falou tal coisa, você já tem uma ideia se a pessoa falaria realmente ou não, né? Então, a gente já tem essa visão. Então, o passivo-agressivo, ele acaba sendo bastante nocivo. A gente tem que observar se nós não temos, às vezes, liderados que estão trazendo essa comunicação para nós, e às vezes a gente também está, né, como é que eu vou falar? Comprando isso como uma verdade e às vezes não é. Né? Então, a gente consegue entender. Mas aí nós vamos chegando, né, Eliane? Mas então, o que é realmente essa assertividade? Então, gente, lembra que eu falei que a crença principal, quando a gente está falando aqui do passividade, é quando ela percebe mais direito no outro do que nela. Só que, como eu disse, não vem, às vezes, de uma maneira tão clara, mas se ela está cedendo tanto a vez dela para os outros, é o que ela está fazendo, ela está percebendo mais valor na comunicação do outro do que na comunicação dela. E na agressividade é o quê? Ela percebe mais valor na sua comunicação do que no outro. Então, ela acaba passando por cima do direito das outras pessoas. E quando nós falamos de assertividade, a gente vem aqui para o meio, que é o quê? Ser assertivo é quando eu defendo o meu direito sem defender o direito do outro. E essa comunicação, então, ela se torna uma filosofia de vida, onde você leva para você primeiro, e aí depois você consegue replicar isso lá no dia a dia com a tua equipe, com os teus liderados. Então, assertividade é quando eu cuido do meu direito sem ofender o direito do outro. Eu vou colocar aqui numa tela de slide aqui para a gente ver. Vou deixar registrado aqui. Compartilhando. Aqui, ó. Então, comunicação assertiva é permitir defender os próprios direitos sem violar os direitos dos outros. E isso aqui que ele faz? Nos permite também um posicionamento pessoal de maior autoconfiança. Eleva a nossa autoconfiança porque traz uma clareza de como eu estou fazendo, como eu estou comunicando. E daí, alinhado a isso, a essa comunicação, a gente consegue trazer outros elementos que são necessários para a comunicação. Mas antes disso, eu vou colocar uma outra telinha aqui, tá? Que eu quero convidar você a fazer uma autoavaliação. Estou escolhendo aqui alguns slides pontualmente, a fazer uma autoavaliação e pensar. Compartilhando. De 0 a 10, eu quero convidar você a pontuar o quanto que você se identificou ali na passividade, o quanto que você se identificou na agressividade, o quanto que você se identificou na manipulação e o quanto você se identificou na assertividade. Então, você vai colocar uma nota para cada um desses pontos aqui, de 1 a 10, 1 a 10 para agressividade, 1 a 10 para manipulação e 1 a 10 para assertividade. E quando a gente faz a autoavaliação, quando a gente se coloca, né, essa questão da nota, que facilita muito a nossa percepção, traz realmente uma reflexão, dizer assim, bom, eu estou nesse ponto aqui. Então, como que eu posso fazer para chegar no ponto da assertividade, que seria a nossa busca ali enquanto comunicação? E a gente vai ali compreendendo, né? Então, para a gente fazer mais alguns pontinhos ali com relação à passividade. Então, ela vai passar uma impressão de submissão, né, por ela não se posicionar. E na agressividade, ela vai passar um posicionamento de superioridade. E aí ele não conecta as pessoas. Então, por isso que quando a gente fala de vir para a assertividade,
você consegue realmente passar a se posicionar entendendo que o que você vai falar tem valor, o que você vai falar expressa o que você conhece, e você vai estar contribuindo com as pessoas. Mas também você falar num jeito que gera superioridade ou agressividade, não gera conexão. Então, as pessoas não vão ter vontade de seguir, de continuar essa comunicação com você. E falando de liderança, liderança nada mais é do que a influência através das pessoas. Então, eu gosto sempre de trazer o seguinte, você vai seguir uma pessoa que você não admira, que você não quer estar perto, né? Começa lá na nossa casa. Quem que a gente convida para vir na nossa casa? Né? Quem que a gente quer que venha, que esteja com a gente? Pessoas com quem a gente confia, com quem a gente se relaciona. Então, na liderança, existe, né, uma maneira específica ali de comunicar, não é igual do trazer na nossa casa, né? Mas é uma comunicação que precisa de confiança. A gente vê na empresa pessoas que são vistas como líder, mesmo sem ter o cargo, muitas vezes, né? Aí fala com fulano, não, fulano resolve, né? Pessoas que são bom ouvidos ali dentro da empresa, então tudo isso é liderança. Então, o bacana é quando a gente consegue juntar essa questão do cargo com a questão da maneira que essa liderança é conduzida. Então, isso faz com que realmente as pessoas se sintam influenciadas e elas queiram fazer, né? Porque elas percebem que isso vai gerar crescimento para elas, vai gerar crescimento pela empresa e também porque elas confiam naquela pessoa que está ali representando o papel ali da liderança, mostrando o caminho, né? Levando, vamos por aqui a gente vai seguir. Então, isso é bem importante. Então, quero deixar aberto já agora aqui para vocês, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum ponto para a gente falar. E também, principalmente, né? Se ficou alguma dúvida do que eu comentei, se vocês sentiram aí que realmente deu para conectar com o teu dia a dia. E depois eu vou deixar uma... Acho que eu até vou falar já das perguntas, não, Mar? Vou falar o seguinte, eu quero deixar para vocês uma sugestão, de quem tiver interesse pode me chamar, que eu vou enviar para vocês. Eu tenho um e-book, que ele faz parte até de um curso que eu tenho gravado, e vai te ajudar a fazer essa autoavaliação aí da comunicação assertiva. Então, ele tem um questionário que ele faz parte desse e-book, onde você consegue responder e ter uma avaliação. Então, é bem bacana, é bem legal, para você ter essa percepção da comunicação. Então, quem quiser receber, é só entrar em contato comigo, né? Pode ser pelo Instagram, no WhatsApp, o Nilmar pode passar o meu contato, e aí vocês vão poder acessar e fazer essa autoavaliação. Eu posso deixar também na gravação do vídeo, né, o link do Instagram e o link do seu site, né? Fica, o pessoal que assistiu a gravação depois também pode ver. Bom, maravilha aí. Então tá, eu só queria fazer uma perguntinha que agora me surgiu, né? Questão agora nós temos uma geração um pouco mais complicada de trabalhar, porque ela se ofende fácil, tem uma dificuldade, assim, às vezes a gente fala assim, a geração mimimi, assim, acaba também a geração floco de neve, que se desfaz fácil, né? Olha assim, o que se me diz disso aí? Para essa geração, olha assim, realmente assim, o problema é a geração, ou é assim, o líder tem que se ajustar a essa nova realidade? Então, eu acho que os dois pontos, vamos pensar assim, né? Mas, assim, o que eu diria? Primeiro ponto, a gente já vem com esse estereótipo, né? Geração floco de neve, mimimi. Aí eu sempre de trazer a comunicação, como eu falei de criança, tudo tem a ver com o nosso ponto de vista, né? Então, ok, esse nome, ele vai nos ajudar a ter um direcionamento, saber que é mais delicado o negócio, né, Nilmar? Um pouquinho mais delicado. Mas, por outro lado, a gente também tem que entender que eles são frutos da vivência. Primeiro que eles não têm culpa de estar nessa geração, né? E são, muitas vezes, nossos filhos, né? Então, a gente também criou eles. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente ajusta aí o nosso ponto de vista, a gente ajusta o olhar que a gente vai ter na hora de gerar essa comunicação, o entendimento. Isso tem a ver com inteligência emocional, né? Tem a ver com a gente não levar para o pessoal, realmente compreender que é um fato, é uma situação ali que acontece. E a comunicação, ela precisa ser observada sempre pelo ponto de vista dos dois que estão ali envolvidos na conversa, né? Então, agora, quando a gente fala do meio corporativo, né, que acho que é o grande foco da nossa conversa aqui, né? Então, nós temos o nosso meio corporativo.
Já existe uma cultura, existe um jeito. Nossa, pareceu um inseto aqui, não sei de onde. Existe um jeito de que as coisas são feitas da empresa. E esse jeito ele precisa se manter, né? Não dá para cada um que chegar ali, querer alterar e querer mudar. Então, o que é importante? Que haja bastante diálogo no sentido de gerar essa consciência. Primeiro, de entender o que é a aspiração dessa geração. Então, ela tem aspirações diferentes e ela está muito conectada com o quê? Eu tenho a oportunidade de me desenvolver aqui, né? Ela quer as coisas mais rápidas e ela vem muito mais pronta também com relação ao conhecimento, né? For observar o quanto de acesso que eles têm hoje, né, no Google, enfim, nós aqui numa palestra online, então, isso para mim, mais jovem, isso não tinha, né? Não tinha essa disponibilidade. Então, quer dizer, a gente tem que levar em conta que esse cenário é diferente. E aí, no diálogo, você vai conseguir compreender o que essa pessoa está trazendo, como eu falei lá no início, né? E o que a empresa tem para gerar uma conexão entre isso. E isso tem que ser, na verdade, eu acredito que para todas as gerações. Mas para a geração mais nova, talvez seja mais desafiador, porque é um pouco mais, como é que eu vou falar assim, se distancia mais do nosso mundo. Então, como é que eu vou saber como é que está esse mundo dele? Ouvindo, tendo conversas periódicas, mostrando para ele que ele está tendo bom desempenho na empresa, ou que pontos que ele não está tendo, situando. Até eu quero trazer um exemplo de uma equipe que eu trabalhei a parte comportamental de relacionamento interpessoal de uma equipe comercial, né? Então, não era o foco na vendas, era do relacionamento interpessoal. E um dos pontos que eu coloquei para eles, ouvindo e perguntando, né, o que eles já tinham trabalhado antes de vir para a empresa, era uma equipe super jovem. Que pontos que eles já tinham trabalhado, que lugares que eles tinham trabalhado. Então, isso é interessante. Então, por exemplo, tinha uma equipe, uma pessoa ali, que ela tinha trabalhado no mercado, ela tinha trabalhado numa... Como é que é o nome? Trabalhando com carga e descarga, não lembro qual que é o ramo que ele falou lá, estou vendo a imagem, mas eu não lembro o nome, com carga e descarga. Então, quer dizer, era um trabalho que era mais braçal, mais operacional, né? E ele já era pai, já tinha filho, e tinha, acho que 23 anos, por aí. E a equipe era uma equipe jovem, no geral. E aí, o que é a tendência dessa equipe? A tendência é ela ficar um período e daí ela trocar de emprego. E aí, o que eu trouxe na fala ali com eles, né? Mostrando as oportunidades que a empresa gerava, mostrando que tinha pessoas ali que já fazia 8 anos que estavam ali, fazia 10 anos que estavam ali, e o que isso pode agregar. Porque, de repente, para nós, isso pode parecer simples, mas a gente precisa ouvir para entender como é que o outro enxerga. Será que ele tem esse entendimento? Será que de onde ele veio, familiar, né? As pessoas buscam permanecer, crescer, fazer uma carreira, se desenvolver, se tornar especialista em alguma coisa, numa atividade. Então, a gente pode levar esse conhecimento e mostrar as oportunidades que a empresa mostra, que a empresa tem para eles, mas que isso demanda o quê? A contrapartida da pessoa, né? Então, você percebe que aqui você pode ganhar, você vai sair daqui com uma profissão, né? Ou você vai conseguir cada vez mais se desenvolver e ficar aqui dentro como uma profissão, crescer aqui dentro, ajudar a trazer outras pessoas, o quanto que a gente tem para ganhar junto. Então, isso é importante, porque é esse ambiente, essa comunicação, esse olhar para a pessoa que vai reter. Porque vamos pensar assim, que oportunidade de gerar renda, né, para levar para a família, de desempenhar um trabalho, a gente tem as nossas instalações físicas que estão gerando, e a gente tem N oportunidades, tem cidades, então, que estão cheias de oportunidades. Mas o que a tua empresa fornece, a conexão que são geradas entre as pessoas, a pessoa vir trabalhar se sentindo bem no ambiente de trabalho, né, sentindo que é percebida, que é olhada, que ela tem voz, que ela pode falar, e também sentir que o ambiente ele é firme nos seus posicionamentos, ele é firme naquilo que é necessário, ele também vai se sentir seguro com relação a isso, porque ele vai saber que o que é seguro para ele é seguro para o outro. Se o direito do outro é respeitado, o meu também vai ser, e vice-versa. Então, são pontos que eu acho que conectam, sim, a gente compreender a questão da geração, mas tem muito a ver com a comunicação de uma maneira geral, né? Como que eu levo isso para a situação. Até falando aqui, né, a gente falando de gerações, eu comentei de filhos. Eu gosto muito de trazer o exemplo da nossa casa, né? Como é que é a nossa comunicação com os nossos filhos? Como é que é a nossa liderança com eles? Que são liderados que a gente não consegue demitir, né? A gente tem que ir ajustando, e melhorando e evoluindo. E pode ser uma escola para nós aí também, para levar lá para a nossa liderança lá no dia a dia. Porque tudo tem a ver com como a gente se comporta. Se eu sou indeciso, se eu tenho dificuldade de me posicionar, eu começo a me posicionar em um ponto da minha vida, eu começo por um que eu consiga, que seja mais acessível naquele momento, eu vou mudando a minha maneira de agir. E aí eu vou levando isso para os outros pontos que a gente vai gerando. Beleza, Mar, me diga se eu respondi sua pergunta.
Não, acho que respondeu sim. A gente tem que perguntar mais, ter mais, descobrir mais sobre as pessoas, né? Sobre as pessoas que são mais jovens, né? E você viu que eu Então, enfatizei bastante a clareza da gente enquanto empresa, né? Enquanto comunicador, ter clareza. Não ter receio, né? De falar, de ser claro, de dizer, ó, nossa expectativa é essa aqui, e depois continuar essa comunicação, né? às vezes nem se pensa, né, em falar da expectativa. Ah, esperamos que você siga aqui trabalhando com a empresa, cresça aqui dentro. É, às vezes nem se fala isso, coloca a pessoa e coloca na função e manda executar, né? Certo? Mas assim, eu vou dizer assim, eu tenho um comportamento bem mais agressivo, né? Quem me conhece sabe. E assim, quando a questão é trabalho, né? Assim, da, assim, o que tu acredita que talvez seja uma pergunta, como é que eu explicar? Só um pouquinho, queria ter anotado aqui. Preocupação assim, isso não é resultado, faz com que a gente tenha mais agressividade, porque a maioria dos líderes precisam que o resultado aconteça, né? E uma das estratégias é botar pressão, né? A preocupação com o resultado que levam a pressionar liderados? Até que certo ponto isso prejudica a criatividade? Ó, isso é bacana, a gente também trazer em conta conhecimento de perfil comportamental. E quando a gente fala da agressividade que eu comentei aqui, a gente pensa na agressividade com relação à comunicação. Agora, ser agressivo no mercado, né? A minha empresa ser agressiva no mercado. Eu ser agressivo em função dos meus resultados, né? Eu quero resultados grandes, eu vejo como situações diferentes, né? Então, assim, eu preciso sim ter o foco, como eu falei antes, eu estou aqui falando numa calma aqui, né? Falando, transmitindo um conhecimento. Mas se eu tivesse no dia a dia da empresa, tem horas que o negócio é assim, viu? Pega essa borracha, coloca ali. Então, tem um cliente lá, o telefone está tocando lá atrás, enfim, ó, derramou não sei o quê, a filha do cliente derrubou sorvete, passa o pano no chão. É mais ou menos isso. Ó, estragou a máquina lá atrás, gente, corre, chama a manutenção, ou liga para o sistema, liga para o suporte. É mais ou menos isso, né? Mudou aqui a minha linguagem corporal. Isso tem a ver, sim, com a dinâmica do dia a dia. Mas o que acontece? E mesmo eu estando nessa dinâmica, eu preciso observar o meu comportamento. Se o meu comportamento ele não dificulta isso tudo, sabe? Naquela coisa assim, do falar com grosseria, você não viu que derramou sorvete lá, tem que ser eu que tenho que ver tudo. Mas na tua cabeça passou isso daí. Mas será que essa fala vai agregar alguma coisa para o teu colaborador naquela hora ou vai deixar ele constrangido e às vezes estragar o dia dele de produtividade? É aí que nós vamos alinhando, nós vamos entendendo assim, peraí, mas a minha comunicação, ela vai favorecer a produtividade do meu time ou não? Mas ok, se a pessoa não viu, passou por cima do sorvete, naquele momento, às vezes naquela hora, não é o momento de eu falar. Mas eu vou guardar isso aqui comigo e o mais breve possível eu vou ter uma conversa a respeito disso. Mas para falar o que eu gosto sempre de dizer o seguinte, gente, sempre que a gente vai fazer uma correção, ela precisa gerar evolução, gerar crescimento, gerar ensinamento. E aí, se você está corrigindo, você está ensinando, você está horizontalizando a comunicação. Você está formando pessoas que vão poder depois multiplicar esse conhecimento. Então, no primeiro momento, você dá mais trabalho. Você tem que parar, pensar, refletir. Bom, eu já ensinei isso, não ensinei. Isso aqui ficou falho, eu tenho que ir lá. Quem que pode ensinar? Não precisa também ser só eu. Eu preciso delegar, não posso ter isso centralizado. Mas aí entra o quê? Uma comunicação que gere uma fluidez no processo. Né? E em alguns momentos, Nilmar, vai ser exigido também, no momento não necessário, e às vezes até pelo teu liderado, uma comunicação que a gente chama mais coercitiva. Mas eu mando e o outro obedece. Vou mostrar quem manda. Em algum momento, sim. Mas o que não é interessante? Que esse seja o seu estilo de comunicação. Porque também é uma comunicação onde eu tenho que mandar direto, a minha figura acaba sendo necessária o tempo todo. Então, quando eu trabalho a comunicação, a orientação e vou percebendo as pessoas que já podem ter autonomia, eu vou conseguindo descentralizar para olhar para outras coisas, né? Inclusive, às vezes, até cuidar de outros negócios. Então, essa é, digamos, a linha tênue ali dessa diferença. E quando a gente fala do colocar pressão, tem perfis que funcionam bem com pressão, tem perfis que não. Né? Agora, a gente ter hora, resultado, meta, período, nossa meta é tal, gente, está faltando 15 dias, gente, essa semana a gente atingiu tanto.
Isso vai fazendo a roda girar, vai fazendo com que as pessoas fiquem conscientes daquilo que precisam. Ah, a meta é 100 mil, a meta é 1 milhão, né? Quanto que a gente já atingiu agora nessa primeira quinzena, nessa primeira semana? Uau, nossa, essa semana foi atípica, gente, nós superamos a meta muito mais do que imaginava. O que a gente fez de melhor? O que a gente fez de diferente? Vamos se reunir, vamos fazer, vamos olhar, né? Gente, ó, essa semana aí nós não estamos atingindo a meta. Vamos fazer uma reunião, vamos pensar estratégia, possibilidades, o que a gente pode fazer? Então, são maneiras de você manter o teu ritmo, mas trazendo o teu time junto, né? Aquilo que você vai fazendo sozinho, você vai tendo resultado, vai chegando numa altura que não vai mais. Ou a tua empresa cresce, ou você cansa, ou realmente você não vai conseguir fazer a entrega, às vezes, do que uma equipe inteira faz. Por mais que no momento imediato pareça que sim. Então, essa é a grande questão da liderança, né? Entender assim, eu tenho claro de que eu vou fazer isso junto com o meu time? Se sim, até coisas que de repente só ficavam na minha cabeça, por que eu falei de processos antes, né? Só ficava na minha cabeça, de repente agora eu tenho que criar um processo. Então, quando eu e Eliane, vou fazer um bolo aqui na minha casa, eu posso fazer primeiro a farinha, depois eu coloco, sei lá, um ovo, outro dia eu coloco 3 ovos, agora eu vou misturar um pouquinho de farinha integral para ver o que dá, eu vou colocando, né? Mas é o meu bolo. No final eu vou comer, sabe, do jeito que sair. Agora, se eu tenho um processo, se eu vendo bolos, opa, o negócio é diferente. Então, esse bolo tem que sair igualzinho, eu estando ali ou não. E também isso gera autoconfiança, autonomia desse colaborador. A pessoa vai se sentindo, bom, aqui eu tenho oportunidade de crescer. Aqui eu aprendo, aqui as pessoas me ensinam. Elas se sentem úteis, né? Então, isso também vai gerando. Então, eu gosto sempre de olhar assim, a gente tem que ser prático, né? Então, tem horas que é assim, ó, coloca a borracha ali e vamos lá. Não tem que ter, né, ser melindroso. Mas a gente precisa entender o seguinte, a minha comunicação está gerando a evolução, o crescimento, o engajamento. Se sim, pode ter certeza que vai ficar muito mais fácil para você liderar, a liderança vai ficar leve. Diga mais lá, Nilmar. Então, tá. Assim, para líderes que são ansiosos por resultados, né? O que não fazer para sabotar, digamos, a sua equipe ou, digamos, os resultados mesmo? Pensar, acredito que o que eu vou falar vai doer, mas pensar que o resultado é uma construção, né? Às vezes não vai ficar em 24 horas, é uma construção. Então, trazer o tempo ali aliado a esse objetivo. Mas também não precisa levar 2 anos, né? Mas é óbvio que tem situações, agora eu falei isso, mas eu pensei, tem resultados que eles são projetados para 2 anos, para 4, né? Estou falando aqui com o pessoal da inovação, né? A gente sabe disso, uma startup, quanto tempo que ela fica sem gerar R$1 de lucro, né? No Martin, você sabe melhor que eu falar sobre isso, né? Então, quer dizer, o resultado, ele tem uma estimativa para acontecer. E isso que nós estamos falando, que eu estou falando da comunicação, também tem a ver o quê? Com cultura. Eu mostrei lá a historinha da grande família. Imagina se a gente tivesse que mudar um pouquinho a comunicação deles lá, né, a maneira da dinâmica. Então, é uma cultura, ela leva um tempo para acontecer. E o resultado também. Então, o que eu penso? Para tudo que a gente for fazer, inclusive para as metas da empresa, tem que olhar o que é a base sólida, né? Eu preciso trabalhar a base, para daí o resultado vir fluindo com facilidade, digamos assim. Mas facilidade também não é, né? Eu acho que é a palavra. É o quê? Ele vir de acordo com a constância do que você vai gerando, do que você vai fazendo, né? Da base que você vai criando. Mas a pressão, pela pressão propriamente dita, mostrando a ansiedade, vai deixar a equipe ansiosa também, a equipe insegura. Né? E o líder, ele tem que ser esse esteio, ele tem que demonstrar inteligência emocional. Então, às vezes, o líder vai ter que buscar a maneira de ele trabalhar essa ansiedade. Isso que eu gosto de trazer muito, gente. O líder, ele precisa olhar para si. Né? Eu já contei histórias, assim, de situações que eu ia dar volta no lago antes de trabalhar. Eu disse assim para mim, eu vou dar a volta nesse lago até eu conseguir voltar minha cabeça para o lugar, nem que eu chegue atrasada na empresa. Porque do jeito que eu estou hoje, não adianta eu chegar lá. Eu estou chegando na empresa já com o copo cheio, já transbordando, porque foi uma fase muito difícil que a gente passou lá enquanto empresa, enquanto busca de resultado, enquanto questões da equipe em geral ali da empresa. Então, quer dizer, como que eu estou olhando para mim? Eu fiz yoga por um bom tempo, eu brincava porque eu dizia assim, a empresa devia pagar o yoga para mim, porque aqui no yoga eu me centro. E isso não é só para o líder, é para qualquer pessoa, o teu colaborador que não está conseguindo gerenciar o comportamento dele, a emoção dele, né? De repente, numa conversa, você vai dizer para ele, vai fazer uma atividade física, vai, sei lá, você está tomando muito café, será que o café não está te deixando mais ansioso, mais acelerado, não está afetando o teu humor? Não afeta, então beleza, mas o que será? Será que tem algum outro ponto que pode estar?
Então, assim, pensar que a gente é ser humano, né? E o que a gente tem enquanto indivíduo, o que a gente é lá na nossa casa, no nosso ser, nós vamos levar lá para a empresa. E a ansiedade, ela precisa ser administrada porque ela... Nossa, eu já tive liderado, gente, que ele contava o seguinte, que ele trabalhava em banco, que o chefe lá, o líder lá, o gerente, às vezes ele chegava a botar a cabeça. Agora imagina, nós estamos aqui na frente, todos nós, você e a tela, eu e a tela. Imagina que, de repente, você trabalhando, apareceu uma cabeça aqui no meio. Viu? Você está lembrando, né, que até às 10 horas, né? Então, quer dizer, isso é ansiedade. Será que ele confia que a equipe dele, mesmo sem ele estar com a cabeça na frente do lado da pessoa, ele está confiando que a equipe está com a mesma motivação, o mesmo interesse que ele em atingir a meta até as 10 horas? Então, quer dizer, para isso, precisa ter uma base, precisa ter um entendimento antes, né? E também saber quem são essas pessoas que estão ali. Será que as pessoas que estão ali, elas estão engajadas ou são pessoas que talvez você já pensou em até retirar da empresa porque não entrega resultado? E aí está te gerando essa ansiedade. Então, são pontos ali que você pode olhar, mas assim, sair da mente, né? Que a ansiedade ela vai multiplicando, sair da mente e buscar olhar para fatos. Se precisa, escreva, anote, pense, reflita como é que está isso com a equipe, pense em novas estratégias, porque daí você sai daquele ciclo do pensamento que judia e pensa assim, que ações eu posso fazer? Né? Que ações eu posso fazer hoje? Qual ação que eu posso fazer amanhã? Né? E conhecer de perfil comportamental. Então, os perfis lá do teste DISC ajudam muito, né? Nós temos 4 tipos de perfis. Dentro desses perfis, tem perfis que funcionam muito bem sob pressão. Será que você dá conta? Nossa, a pessoa já foi, já está lá. Né? E tem perfil que se você falar, será que você dá conta? A pessoa vai olhar e falar, é verdade, eu acho que não mesmo, melhor eu não me envolver com isso aqui. Né? Então, dando 2 exemplos extremos aqui. Então, conhecer o perfil também ajuda a gente a alinhar a nossa comunicação, ajustar, entender como que a pessoa está vendo. E quando eu falo do compreender o outro, até acelerei minha fala aqui por causa do nosso horário, já está terminando. Quando eu falo do compreender o outro, eu gosto também de destacar que isso não quer dizer que eu vou aceitar 100%. Não, mas eu compreendo para justamente poder fazer o link e ajustar a comunicação para trazer a pessoa para aquilo que eu preciso. É diferente, né? Agora, eu também ficar dando murro em ponto de faca, só usando o mesmo tipo de linguagem, o mesmo jeitão, sem entender que as pessoas são diferentes, eu vou estar fazendo o caminho mais difícil para mim mesmo. Né? Eu gosto de pensar, né, na casa da gente, né? A gente convive, nasce ali às vezes com irmãos. Eu, no caso, sou filha única, mas vamos pensar aí quem tem os seus irmãos, né? Você nasceu ali, às vezes, no mesmo pai, na mesma mãe, no mesmo ambiente, cresce, estuda na mesma escola, faz, às vezes, até cursos e cursinhos parecidos, mas você é totalmente diferente dos seus irmãos, né? Você pensa diferente, você tem sonhos diferentes. E agora, imagina a gente criar essa expectativa do mundo em geral, né? Então, quanto mais a gente puder olhar um pouquinho mais esse outro, ouvir, prestar atenção, mais assertivos nós vamos ser, mais estratégicos nós vamos ser. Maravilha. Mais alguém ainda quer fazer alguma perguntinha? São 9 horas já, chegou no nosso tempo, né? Mas a gente... Me permite fazer uma pergunta? Pode. Acho que vai ser bem breve. Sim. Eliane, na tua explanação aí, parabéns primeiro pela explanação muito boa. Você citou entre o passivo e o agressivo. Nesse meio aí você citou manipulação e citou assertividade. Como é que a gente faz para identificar quando estou na manipulação, quando estou na assertividade, entre esses 2 extremos? Legal, José. Eu gosto sempre de associar com o sentimento. Tem pessoas que têm mais facilidade de acessar o sentimento, né? Eu sou uma, então eu uso essa premissa. Mas, assim, você pensar, às vezes a pessoa é mais mental, enfim, você pensar como que você se sente a partir dessa comunicação, né? Então, como é que eu me sinto? Se eu estou sendo assertivo, eu me sinto leve no sentido de, bom, eu consegui expor aquilo que era importante para mim, né? Mas eu sei que eu tenho autoconfiança, eu tenho entendimento que a minha exposição, eu não estou tirando o direito do outro. Então, você vai avaliar. Vou pegar um exemplo simples, né? Uma pessoa fala que vai na sua casa, liga para você e fala assim, então, eu vou estar aí na sua cidade e eu estou me programando para passar o final de semana aí na sua casa. E a tendência da gente é dizer, vem e abrir de braços abertos. Mas, de repente, você pensou naquele final de semana, você tinha uma outra programação. Então, aí a gente já vai entendendo. Isso no dia a dia também. Eu preciso falar para o meu liderado, não sei se eu lembro de algum exemplo específico.
que alguém trouxe. Mas eu preciso gerar uma correção para o meu liderado, uma situação, por exemplo, de um líder que ele chega, ele não fala bom dia para ninguém. Ele já chega e já vai indo para o trabalho. Ah, mas eu estou indo trabalhar, né? Mas se eu não falar esse bom dia, ele gera um efeito negativo. Então, eu preciso dar esse feedback. Então, eu estou sendo assertivo, José, quando eu realmente estou fazendo aquilo que é importante, aquilo que é necessário, aquilo que eu sei que vai gerar um resultado positivo. Mesmo que em alguma situação, para mim, eu possa ficar com um pouco de receio. Mas conforme você vai exercitando isso, você vai ficando cada vez com mais facilidade de fazê-lo. Por quê? Porque quando você vai fazer um feedback para o seu colaborador, você vai pensar no lado do seguinte: estou dando a oportunidade dele crescer. E não pensar somente, às vezes, no lado que isso pode dar um problema negativo. Então, a assertividade é defender o meu direito, ou às vezes o direito da empresa, sem ofender o direito do outro. Sem fazer de uma maneira que a pessoa se sinta diminuída, que a pessoa se sinta mal, mas sim apontando o fato realmente. Então, isso em qualquer momento. Então, você agora pensar num outro exemplo, né? Tipo, vamos supor, por mim, ok, nós podemos continuar, só vou usar como um exemplo. De repente, eu dizer para vocês assim, olha, eu sei que vocês têm perguntas, mas realmente eu preciso sair, o nosso horário foi esse combinado e tal, mas me manda a pergunta no Instagram, no meu WhatsApp, enfim. Poderia ser um movimento de assertividade, mas talvez não fosse a melhor escolha, não é uma coisa que eu gostaria de fazer, né? Eu estou com o tempo disponível aqui para nós ficar conversando, sem problema nenhum. Então, esse é o que eu gostaria, mas às vezes eu não posso. Então, eu tenho que me posicionar daquela maneira, porque eu preciso, às vezes eu tenho um outro compromisso. Então, essa assertividade, ela vem muito nisso, né? Eu refleti, mas se eu não falar, eu estou cuidando do meu direito? Mas se eu falar, será que eu não estou olhando só para o meu direito? Então, eu vou pensar sempre nos dois lados da moeda e vou pensar assim, agora, qual é a melhor maneira de eu comunicar? Né? Inclusive, numa demissão, muitas vezes, né? Então, é uma forma que não leva para o pessoal, que não vai ter o viés do ofender e também não vai ter o viés do omitir. Isso eu respondi a tua pergunta, José. Perfeito, entendi. Obrigado. Tá? E aí você perguntou sobre se autoavaliar, né? Então, tem essa parte que eu falei aqui, que é a percepção do dia a dia, e tem o teste lá que eu comentei com vocês, né? Inclusive, no meu site eu tenho ali alguns cursos gravados, que tem o curso de comunicação assertiva, que esse e-book faz parte, mas eu vou disponibilizar para vocês o e-book como, né, como um presente aqui do nosso momento. E lá eu tenho um e-book também que fala de comportamento, que é um e-book gratuito, que eu lembrei agora também, que acho que é bacana. Ele também fala muito dessa questão, assim, se de repente você está num desses viés. O e-book ele não vai falar de comunicação assertiva, mas ele vai falar sobre mudanças que a gente pode fazer para a gente ter mais resultado. Então, ele está em passo a passo ali, então ele vai ajudar também a pensar assim, como que eu mudo um comportamento, né? Como é que eu faço? Qual que é o caminho que eu posso fazer? Mas obrigado, José, Aido, tua pergunta. Do Unimar também, Beleza. Unimar, obrigada. Então, Se mais tá. alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Não sei qual que é o seu tempo ainda, né? Aqui o pessoal está firme, hein? 18, ainda aqui 9h05 já. Então, se alguém quiser fazer uma perguntinha aí, rapidinho aí, senão eu vou pedir para Liane fazer as suas últimas considerações. Acho que eu vou fazendo então, né? Eu fico à disposição, gente. Convido vocês a seguir o meu Instagram lá, elianegavasso.oficial, tá? No Instagram, como eu falei, do site, no YouTube, né? E aí eu vou esperar. A Luciane já falou que quer o link ali do e-book, a gente vai passar sim, né? Através do Nilmar, e o Nilmar coloca também lá no YouTube. Então, as minhas considerações, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Parabenizar vocês por estar aqui, porque eu sei que todo mundo aí tem suas demandas, suas rotinas, mas está reservando esse tempo para o conhecimento, né? Então, esse é importante, acho que esse é que faz a diferença, a gente nunca pode deixar de lado e sempre buscar aprimorar. E para simplificar tudo que eu coloquei, gente, é o seguinte, se a gente tiver um olhar de que tem um outro ser humano aqui na minha frente, fica tudo mais simples, né? A nossa comunicação, ela vai ajustar e a gente pensar assim, bom, não existe um único modo de se relacionar com as pessoas, não existe um único modo de liderar as pessoas, existe a dinâmica que vai acontecendo dentro das relações do grupo, da equipe. Mas tudo que começa com a gente, né, liderando a gente mesmo, aí melhorando a comunicação 1 a 1 e levando isso para o grupo, pode ter certeza que isso vai frutificar em resultado e leveza. Eu sempre falo que a liderança ela pode ser leve, né? Então, são detalhes aí que a gente vai observando e vai tornando mais simples mesmo. Então, tenha essa clareza, se comunique, fale, não tenha receio.
Abre espaço para ouvir. Então, quando eu falo de perfil, tem pessoas que ela tem um time diferente, então, assim, às vezes, vou respeitar o time do outro, né? Então, eu faço a pergunta e, ó, fecha minha boca, fico em silêncio, espera a pessoa responder, escuta a pessoa até o final, porque se eu interrompo a pessoa, será que ela vai estar ávida a me ouvir, porque eu interrompi ela, ou ela vai ficar guardando na cabeça dela para a hora que eu terminar de falar, ela falar o que ela estava guardando? A tendência é essa. Então, quer dizer, eu ouvir atentamente vai fazer com que você ouvir atentamente, você direcione a tua comunicação. Então, são pontos simples, né? Quem é a pessoa mais importante na sua frente? Eu já dei a resposta. Quem é a pessoa mais importante para você? É a que está à sua frente. Essa é a pessoa mais importante naquele momento, né? Então, se eu estiver aqui com vocês, olhando para o celular, olhando para o outro lado, ou, né, eu não vou estar gerando a mesma conexão. Então, isso é investimento.